Olá, bom dia. Bom dia. A CPI da Covid ouve daqui a pouco o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que fiscaliza os planos de saúde. Os senadores querem explicações sobre as irregularidades atribuídas à Prevent Senior. A Câmara dos Deputados termina hoje a votação do projeto que flexibiliza a lei de improbidade administrativa e dificulta a punição de autoridades. As maiores cidades do país estudam liberar a população do uso de máscaras em locais públicos. A medida enfrenta a resistência dos especialistas. A Justiça do Rio começa a ouvir hoje as primeiras testemunhas no julgamento do ex-vereador Jairinho e da professora Monique Medeiros, acusados pela morte do menino Henrique. Mais de 1.000 trabalhadores em situação semelhante à escravidão foram libertados esse ano no Brasil, mais do que em todo o ano passado. E o Prêmio Nobel de Química saiu para um alemão e um americano que desenvolveram uma ferramenta revolucionária para produzir moléculas. Hoje é quarta-feira, dia 6 de outubro. Bom Dia Brasil está começando agora. A Justiça do Rio realiza hoje a primeira audiência sobre a morte do menino Henri Borel, um caso que deixou todo mundo chocado. A criança morreu aos 4 anos, vítima de agressões. Ana, o padrasto, que é ex-vereador do Rio de Janeiro, Jairinho, e a Monique Medeiros, mãe do Henri, são apontados como autores do crime. Quem vai ser ouvido hoje? As informações com o Edivaldo Dondossola. Bom dia, Edivaldo. Oi, Chico, Ana, bom dia para vocês, bom dia a todos. A primeira audiência está marcada para começar daqui a pouco, às 9h30 da manhã. Ainda não é o julgamento do caso em si, essa é uma fase preliminar, a chamada audiência de instrução. Nessa etapa serão ouvidas as testemunhas. Hoje são as de acusação, 12 no total. A ex-mulher de Jairinho, a Ana Carolina Ferreira Neto, com quem ele ficou casado por 20 anos, chegou a entrar com habeas corpus pedindo para não prestar depoimento. Mas esse pedido foi negado pela Justiça. Até o último fim de semana, 4 testemunhas de acusação ainda não tinham sido localizadas pela Justiça para prestar depoimento aqui nessa audiência. Entre elas, 2 médicas que atenderam o menino quando ele chegou já sem vida ao hospital. E ainda a babá, que tomava conta do garoto, a Tainá Oliveira. O menino Henri Borel, de 4 anos, morreu em março deste ano. Laudos da perícia apontaram 23 lesões no corpo do garoto por conta de ação violenta. O Ministério Público do Rio denunciou a mãe da criança, Monique Medeiros, e o padrasto, o ex-vereador Jairinho, por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. A denúncia apontou Jairinho como autor das agressões contra o menino. Chico e Ana. Obrigado, Dondossola. E a Polícia Federal fez ontem a maior apreensão de cocaína da história do estado do Rio. 5 toneladas da droga estavam escondidas em caixa de sabão em pó e distribuídas em 2 contêineres no Porto do Rio. Segundo a Polícia Federal, essa cocaína seria embarcada para Moçambique, na África. A apreensão foi feita a partir de uma ligação para o Disque Denúncia. A polícia ainda investiga quem é o responsável pela droga. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o uso de máscaras não é mais obrigatório. A prefeitura acabou com as exigências, tanto em locais abertos quanto em lugares fechados. Especialistas criticaram a decisão porque dizem que ainda não é o momento para isso. Segundo o prefeito da cidade, Washington Reis, do MDB, a liberação veio com um alto número de pessoas vacinadas. Mas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, menos de 30% dos moradores de Caxias estão completamente imunizados. E as prefeituras do Rio e de São Paulo também estudam a possibilidade de deixar de exigir o uso de máscaras em locais abertos e sem aglomeração já nos próximos dias. Vamos a São Paulo com Rodrigo Bocardi. Essa medida deve ser tomada quando 90% da população vacinada estiver vacinada com a segunda dose, né, Rodrigo? Bom dia. Bom dia para você, Chico, para Ana. Bom dia a todos. É fato que a vacinação segue avançada com segunda dose aqui na capital paulista, em torno de 83%, 84% dos adultos com segunda dose. Expectativa é que essa mudança, essa não obrigatoriedade do uso de máscaras aconteça até o dia 15 desse mês. Além da vacinação, a Secretaria Municipal da Saúde vai levar em conta a melhora nos dados da pandemia. Nós ouvimos também 2 infectologistas sobre isso. Vamos ver. 1 ano e meio depois,
Tem quem não use máscara ou use do jeito errado, mas nas ruas de São Paulo, a maioria protege o nariz e a boca. Eu não me sinto seguro ainda. Eu não aguento mais usar máscara, né? Mas eu acho que a situação ainda não tá boa para deixar de usar ela. Porque a pandemia ainda não acabou, né? O que pode acabar é a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos. A Prefeitura da capital paulista anunciou que estuda a medida. Se entrar em vigor, deve valer apenas para áreas ao ar livre, sem aglomerações. Mas tudo vai depender do andamento da vacinação. A expectativa é que até o dia 15 de outubro, 90% da população tenha tomado já a segunda dose da vacina. Até meados de outubro, já teremos dado a dose de reforço a toda a população com mais de 60 anos. Hoje, a cidade de São Paulo tem cerca de 80% da população adulta completamente vacinada. No estado, a taxa de transmissão da doença ainda é semelhante à de um ano atrás. Com a tendência de queda de casos, hospitalização e óbito, existe uma necessidade de flexibilizar essas medidas preventivas, inicialmente com o uso de máscaras em ambientes abertos, mas sempre é importante manter a atenção. Se houver um aumento importante no número de casos, aumento de hospitalização, essas medidas podem ser interrompidas e a recomendação de uso de máscara pode voltar. O infectologista Renato Kifuri considera que qualquer anúncio nesse momento é precipitado. Ao meu ver, as máscaras devem ser uma das últimas medidas a serem relaxadas, especialmente quando a população mais vulnerável já estivesse vacinada com esquema de reforço completo. O uso obrigatório de máscaras em ambientes abertos e fechados está em vigor em todo o estado de São Paulo desde maio do ano passado. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo não comentou a intenção da Prefeitura da capital de flexibilizar o uso. Enquanto a cidade de São Paulo tem esse índice de vacinação que eu falei ainda há pouco, 83% da população adulta em todo o estado, quase 4 milhões de pessoas estão com a segunda dose em atraso. A Nicole Fusco tem as informações ao vivo para a gente. Um bom dia. Oi, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia a todos. Dos 3.800.000 pessoas que ainda precisam completar o esquema vacinal, quase metade precisa, então, tomar o imunizante da Pfizer. É que muita gente ainda não se deu conta de que já pode se vacinar. Segundo a Secretaria de Saúde aqui do estado de São Paulo, o número de faltosos aumentou depois que o intervalo da vacina da Pfizer passou de 3 para 2 meses. Em todo o estado de São Paulo, 1.160.000 pessoas ainda precisam tomar a segunda dose da AstraZeneca e pouco mais de 960.000 a Coronavac. No caso da AstraZeneca, o atraso, segundo a Secretaria de Saúde, pode estar relacionado à falta deste imunizante nos postos de vacinação. No sábado, teve até um mutirão da segunda dose em todo o estado, mas só 8% foram aos postos de saúde para completar o esquema vacinal. Chico, Ana. E completar a imunização é fundamental, né, Nicole? Obrigada pelas suas informações. E olha, aqui no Rio, a Prefeitura recomendou que todas as escolas e universidades da capital voltem a funcionar como antes da pandemia, com aulas presenciais e sem distanciamento entre os alunos. O Alexandre Henderson tem os detalhes. A recomendação das aulas de forma 100% presencial veio do Comitê Científico da Prefeitura e vale para todas as unidades de ensino, as municipais, estaduais, federais e particulares. Nesse retorno, não será necessário mais o rodízio entre os alunos. Acaba também o distanciamento dentro da sala de aula, o que vai permitir o mesmo número de alunos de antes da pandemia. Já o uso de máscaras continua obrigatório. Segundo o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, a capital tem hoje a menor taxa de transmissão desde março do ano passado. O Comitê Científico disse que a boa cobertura vacinal e a diminuição dos casos graves de Covid permitem o retorno às aulas presenciais. Aulas presenciais também em Belo Horizonte. A Prefeitura da capital mineira autorizou o retorno de 100% dos estudantes, quer dizer, todos às aulas presenciais a partir do próximo dia 18. Não vai ser mais preciso haver distanciamento mínimo entre alunos na mesma sala de aula e as escolas vão poder funcionar todos os dias da semana sem aquele escalonamento que vinha sendo feito.
Vamos vendo aí cada vez mais medidas de flexibilização. Vamos ver como é que anda a situação da vacinação no Brasil para que isso aconteça? Os números são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Em 24 horas, quase 380 mil pessoas receberam a primeira dose. Já são mais de 148 milhões com a primeira dose. Portanto, 69% da população parcialmente vacinada. E em 24 horas, mais de 876 mil pessoas tomaram a segunda dose ou a vacina em dose única. Então, agora são mais de 95 milhões de pessoas que completaram a imunização contra a Covid, dá 44% da população. E a dose de reforço foi aplicada em 24 horas em mais de 325 mil pessoas, chegando já a um total de 1,5 milhão de brasileiros com essa dose extra. Agora os dados da pandemia. Em 24 horas foram registradas no Brasil 686 mortes, mais de 22 mil novos casos. E até agora são 598.871 vidas perdidas. Total de casos, quase 21 milhões e meio. Na última semana foram, em média, por dia, 16.791 casos, o que dá uma queda de 53% na comparação com 2 semanas atrás. E a média móvel de mortes ficou em 479 por dia. É 10% a menos do que há 2 semanas. O diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é responsável por fiscalizar os planos de saúde, vai prestar depoimento daqui a pouco na CPI da Covid. Os senadores querem saber se houve omissão da ANS no caso da Prevent Senior. Vamos falar com o Heraldo Pereira em Brasília. A ANS vai ser cobrada, Heraldo, sobre a qualidade no atendimento dos planos que usaram remédio que não servem para a Covid, que eles não prestam para essa doença. Bom dia para você. É mais uma etapa considerada vital para a investigação. Bom dia, Chico Pinheiro, Ana Paula. Bom dia especialmente a você que sempre está conosco aqui no Bom Dia Brasil. A presença do diretor da agência encarregada de fiscalizar a rede suplementar de saúde no país, Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho, é aguardada com grande expectativa no Congresso Nacional. A previsão é de que ele seja muito cobrado por senadores, por senadoras da CPI da Covid. Vamos então, direto à CPI, as informações da CPI. Está a Gioconda Brasil no túnel do Senado. Bom dia, Gioconda. Heraldo, bom dia para você, uma ótima quarta-feira para todo mundo. Paulo Rebelo está na ANS desde 2018. Ele já foi diretor de gestão, diretor de normas e assumiu a presidência da agência em julho desse ano, depois de ter passado por sabatina e de ter tido o nome aprovado pelo plenário aqui do próprio Senado. A ANS disse que começou as suas ações tão logo recebeu as denúncias contra a Prevent Senior. Mas para a CPI, a agência demorou para agir. Só na semana passada, autuou a Prevent Senior por indícios de infração e por não comunicar aos beneficiários as informações estabelecidas em lei. As expectativas dos senadores é de que aqui, durante o depoimento na comissão, se possa entender como se deu esse procedimento e por que ele não ocorreu antes. Heraldo. CPI da Covid, Senado Federal com a Gioconda. Parlamentares da CPI ainda avaliam as próximas etapas da investigação a partir do que disse o sócio da empresa de logística VTC-Log, Raimundo Nonato Brasil. A CPI recebeu informações de que nos últimos 2 anos o grupo empresarial movimentou 117 milhões de reais em transações que foram consideradas atípicas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF. O empresário Raimundo Nonato Brasil negou que a VTC-Log tenha oferecido qualquer vantagem ilícita ao ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Ele é investigado na CPI e autorizou um aditivo num contrato com a VTC-Log, ao contrário do que recomendava um parecer da área técnica. Roberto Dias foi exonerado do Ministério em abril por denúncias de irregularidades na compra de vacinas. A diretora executiva da VTC-Log, Andréa Lima, é também advogada e, nessa condição, pôde falar. Confirmou ter trocado mais de 100 telefonemas com o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, segundo ela, para tratar da logística de distribuição de vacinas e remédios na pandemia de Covid. E negou que pagamentos e depósitos em dinheiro feitos pelo motoboy da empresa, que já prestou depoimento à CPI, fossem propina para Roberto Dias. A CPI aprovou o pedido para que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, explique o plano de vacinação contra a Covid-19 até o fim do ano. Também medidas sobre imunização e a pandemia.
relator senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, disse que vai propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro e de mais 29 pessoas por ações e omissões durante a pandemia. O Prêmio Nobel de Química saiu hoje para 2 cientistas que inventaram novas formas de produzir moléculas que estão presentes em tudo ao nosso redor. Cecília Malan vai trazer para a gente, direto de Londres, quem são os vencedores, Cecília, e quais são exatamente as inovações deles. Bom dia. Bom dia a todos. Os cientistas são o alemão Benjamin List e o britânico com cidadania americana David Macmillan. A Academia de Ciências da Suécia diz que eles ganharam o prêmio pelo desenvolvimento da organocatálise assimétrica, uma ferramenta de nome difícil para a produção de moléculas orgânicas. Até o ano 2000, acreditava-se que havia apenas 2 tipos de catalisadores que aceleram reações químicas, os metais e as enzimas. Os vencedores de hoje, cada um trabalhando de forma independente, desenvolveram um terceiro tipo, mais simples, barato e com menos impacto ambiental, a chamada organocatálise assimétrica, que é usada, por exemplo, na produção de novos produtos farmacêuticos. Os 2 cientistas vão dividir o prêmio de R$6 milhões. Macmillan é o segundo pesquisador da Universidade Americana de Princeton a receber um Nobel esse ano. Amanhã sai o de literatura. Ana, Chico. Tá aí, Cecília Malan, passando a bola para a Ana e para o Chico, mas a gente aqui em São Paulo, todos nós unidos, para quem está em São Paulo também, vamos anunciar o que vem pela frente no Bom Dia Brasil. O número de trabalhadores flagrados em situação semelhante à escravidão aumentou este ano. Deputados vão terminar de votar hoje o projeto que dificulta a punição de agentes públicos. O número de trabalhadores resgatados em situação de escravidão neste ano no Brasil já superou o número registrado no ano passado inteiro. E Minas Gerais é o estado com o maior número de casos. Vamos para lá, então, falar dessa situação absurda com a Aline Aguiar. Bom dia, Aline. Essa é a palavra, Ana Paula. Absurdo falar de escravidão em 2021. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Olha, 420 trabalhadores foram resgatados por aqui em 54 endereços. Vamos falar com a Flávia Ayer, que tem mais detalhes. Oi, Flávia, bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. O novo levantamento da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, ligada ao Ministério do Trabalho e da Previdência, mostrou que 1.015 trabalhadores foram resgatados em situação de escravidão entre janeiro e setembro. Só para ter uma ideia, no ano passado todo, esse número ficou em 936. Um dos últimos resgates foi em uma fazenda, aqui em Coromandel, no interior de Minas. Só nela havia 114 trabalhadores que eram impedidos de deixar a propriedade e viviam em 15 contêineres. O trabalho começava antes das 5 da manhã e terminava depois das 4 da tarde. Depois desse resgate, os responsáveis pela fazenda, eles fizeram um acordo com o Ministério Público do Trabalho e tiveram que indenizar os envolvidos. Aline. Flávia, obrigada pelas informações. Além de Minas, estão no topo da lista com mais casos de trabalhadores resgatados neste ano os estados de São Paulo e Goiás. Chico, Ana. Quanto absurdo, né? Quanto atraso no país ainda. Vamos em frente. Obrigado, Aline. A Câmara dos Deputados deve terminar hoje a votação do projeto que flexibiliza a lei de improbidade administrativa e dificulta a punição de políticos. Heraldo Pereira, apesar da repercussão negativa ontem, o texto principal foi aprovado sem nenhuma resistência. Isso se dá quando existe acordo político no Congresso e de todos os lados, do governo, das oposições. No Senado e na Câmara havia toda uma articulação política para alterar a lei de improbidade administrativa. Foi instituída para punir agentes públicos que causam prejuízos à administração. A alteração enfrenta críticas no próprio parlamento por causa da rapidez na aprovação e do risco de um novo texto dificultar ainda mais as condenações. A nova versão da Lei de Improbidade Administrativa exige que seja comprovado que houve a intenção de cometer a irregularidade. Atualmente, servidores ou políticos podem ser enquadrados na lei por omissões ou ações contra a administração pública, com ou sem intenção. A Câmara retirou do texto o ponto que tratava sobre nepotismo,
quando um político ou servidor usa o poder do cargo para indicar ou contratar parentes. A alteração tinha sido feita no Senado, mas os deputados entenderam que não era preciso especificar esse caso. E evidentemente que a nomeação de um parente, ela é dolosa, porque todo mundo sabe quem é seu parente. Então, evidentemente que nesse caso é muito fácil a comprovação do dolo. Defensores das mudanças dizem que eventuais erros administrativos vinham sendo punidos como ilegalidades. Muitos ex-prefeitos, gestores públicos, reitores de universidades, secretários de Estado foram punidos injustamente por uma lei que foi feita para corrupto e desonesto, mas que estava, na verdade, punindo os honestos. Mas, na avaliação de alguns deputados, faltou debate sobre as consequências das mudanças. É muito válido o debate da proteção dos bons gestores, é muito válido o debate, mas a questão é que abrimos uma brecha, sim, para a impunidade. A Associação dos Procuradores da República diz que agora vai ficar bem mais difícil caracterizar atos de improbidade, porque será preciso provar que houve a intenção de cometer a irregularidade. A associação avalia recorrer ao Supremo Tribunal Federal para questionar algumas das mudanças feitas na lei. Um prejuízo para todos nós. Esta restrição feita, ela é o contrário daquilo que se deu em 1992, quando a lei foi aprovada, em que se avançou para cobrar do administrador público cada vez mais responsabilidade. Outra mudança importante, só o Ministério Público poderá propor ações de improbidade. Procuradorias estaduais e municipais não poderão mais. O texto também definiu um prazo de 2 anos para concluir as investigações, que não havia antes. O Supremo Tribunal Federal se prepara para retomar o julgamento sobre o formato do depoimento do presidente Jair Bolsonaro, se presencial ou por escrito. É no inquérito que apura se o presidente tentou interferir politicamente na Polícia Federal. O julgamento está para ser retomado depois de praticamente 1 ano que esteve suspenso para análise de todo o processo. Também nesse aspecto há repercussões no mundo da política, enfim, dos poderes, 3 poderes. Assunto para Gerson Camarote. Bom dia, Camarote. Aí está a sessão do Supremo já marcada. Bom dia. E o olho no Supremo será do Palácio do Planalto, Heraldo. Bom dia a todos. Há uma grande preocupação no Palácio do Planalto com a condição desse julgamento. Por quê? Pelo desgaste que já causa o presidente Jair Bolsonaro há 1 ano. Esse caso da interferência política na Polícia Federal foi um caso que trouxe uma avaliação negativa em relação ao presidente, inclusive na ocasião, em pesquisas de opinião pública. O que é que o governo observa? Se for presencial, cria uma saia justa ainda maior ao presidente Jair Bolsonaro, que já no ano passado tentou ficar dispensado, tentou abrir mão desse depoimento, mas isso não foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes. Presencial, qual é o grande problema do presidente? Se ele responde algo e cai em contradição, ele se complica na investigação. Se ele fica em silêncio, a situação também é de um grande desgaste político. Por quê? Como é que ele vai explicar para os brasileiros que ficou em silêncio numa investigação de tamanha importância? Então, essa é a grande questão. Por isso, agora o presidente está tentando, que não está ainda decidido pelo Supremo, o por escrito. Por escrito é mais seguro para o presidente Jair Bolsonaro. Exato, Camarote. Bom dia para você. Ainda não está decidido, né? Depois desse 1 ano de espera. Qual é a expectativa para o julgamento no Supremo? Olha, Ana, bom dia, Chico. Olha, o Supremo Tribunal Federal, lá atrás, já teve entendimento, ou mais de um entendimento, em relação ao presidente da República ser ouvido por escrito. Foi no caso do ex-presidente Michel Temer, com a decisão do ministro Barroso e decisão do ministro Fachin. Mas com a decisão, no ano passado, do então relator do caso, o ministro Celso de Mello, e foi uma decisão forte para ser por presencial,
para ser um depoimento presencial, você teve uma mudança na corte. Eu estava conversando com alguns ministros que falam o seguinte: olha, não dá, essa altura do campeonato, para rever a decisão do relator da época, o ministro Celso de Mello. O que pode acontecer é manter a decisão do Celso de Mello, na avaliação de um ministro, mas deixar para o futuro a cargo de cada relator. É aguardar a decisão da Suprema Corte. Aguardar. Isso é importante. Constitucional, né, é verdade, Geraldo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Na retomada da sessão, o ministro Alexandre de Moraes profere o primeiro voto. Na sequência, os demais ministros e ministras do Supremo. Valeu, Heraldo. Obrigado. 8h59, Thiago Scheuer. Pois é, a gente volta com mais informações aqui de São Paulo. E a cidade de Itaquaquecetuba, na região metropolitana, instalou pontos de parada para motoristas de aplicativos. A Janaína Rodrigues vai mostrar para a gente como é que funciona essa novidade. Oi, Janaína. Olá, bom dia para vocês, para todos que acompanham a gente. Olha, aqui em Itaquaquecetuba foram instalados aí como um modelo experimental 5 pontos exclusivos para motoristas por aplicativo. A gente vai mostrar um deles aqui para vocês. Olha só, esse ponto aqui em que é possível, né, estacionar 2 carros, são 2 vagas aqui, exclusivo para embarque e desembarque do motorista por aplicativo. Nesses locais que tem esses pontos aqui na região central de Itaquaquecetuba, o motorista e o passageiro só podem, né, ter acesso nesses locais, viu? Isso porque são os locais com mais movimento, que tem mais passageiros. Aí foram instalados esses 5 pontos aqui na região central. Nos demais locais que não tem ponto de embarque e desembarque, aí o motorista, né, pode parar em outros locais. Não tem essa obrigatoriedade. Ó, tem um motorista que acabou de parar e estacionar. Deve estar esperando algum passageiro aqui para poder entrar no carro. Além do ponto, né, do local de embarque e desembarque, aqui também foi instalado um local para os passageiros aguardarem aqui esse veículo, né, poderem esperar. Também um ponto aí experimental. A prefeitura disse que ainda vai adaptar essa situação. São 90 dias aí de adaptação, e quem não respeitar esses pontos, estacionar ali no local do motorista por aplicativo, pode ser autuado. A multa pode chegar a R$130. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigado, Janaína. Bom dia. Pois é, aqui na capital, assunto semáforo quebrado. De janeiro a agosto desse ano, o CET registrou mais de 3.000 ocorrências de furto e vandalismo em cabos e equipamentos dos semáforos. E aí você sabe que o resultado disso é semáforo claro apagado, transtorno para motoristas, pedestres. Vamos com o Rômulo Dávila? Vamos lá, Rômulo Dávila, bom dia novamente. Bom dia. Oi, Rodrigo. Oi, Choia. Bom dia outra vez para vocês e para todos que estão com a gente. Pois é, a gente que circula bastante pelas ruas aqui da capital, a gente percebe muito, né, que isso é problemão. Quando um semáforo está quebrado, apagado ou com aquele amarelo piscante, a gente sabe o resultado. Avenidas travadas, lentidão, transtorno, atraso para o motorista. É claro, quando ele está fluindo, quando está tudo funcionando como agora, na Vila Prudente, na esquina da rua Ciclames com a Ibitirama, o trânsito vai. Mas quando tem problema, é perrengue na vida do motorista. A CET divulgou então que de janeiro a agosto de 2021, 3.175 ocorrências foram registradas aqui na capital por conta de furto de cabos e também de vandalismo. Uma média diária de 13 semáforos danificados. E isso representa um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Só para se ter uma ideia, das 7 horas da manhã de segunda-feira às 7 horas de ontem, 30 registros aqui na capital de cruzamentos com problemas. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que faz ações para coibir o furto e que apreendeu só este ano 10 toneladas de fios de cobre e 1 tonelada de alumínio. Isso só no primeiro semestre de 2021. Além disso, já prendeu 21 pessoas por conta desse tipo de crime. Volto com vocês. Valeu, Rômulo. Obrigado. Valeu, Rômulo. Rodrigo, o começo da manhã foi bem movimentado, né? Então, para você que chegou agora, a gente atualiza, ó. Carro pegou fogo na faixa central da Avenida Vicente Hall. Você vê essas imagens gravadas no momento. E esse carro aí, depois já foi retirado. A CET fez a orientação. Foi bem na frente da estação Brooklyn do metrô. Fizeram o resgate, tiraram o carro. Não teve vítima, tá?
Teve também um acidente na rodovia Raposo Tavares, foi um engavetamento no sentido da capital. Você vê também essas imagens aí, foi logo cedo. E acidente entre carro e moto na Avenida Luiz Aires, que fica na zona leste da capital. Eles bateram de frente, aliás, e é uma via de mão única, né? Então ficou essa dúvida de como esse acidente aconteceu. Provavelmente alguém foi para contramão aí. Voltando a falar aqui, ó, da Raposo Tavares, eu atualizo para você e para o Rodrigo essa parte aqui do Waze, do trânsito, tá, Rodrigo? Então, você pode olhar... Opa, vamos lá. Aqui sim. Aí sim nós temos a Raposo Tavares. Veja que ainda tem trânsito no sentido capital, né? Você pode ver aqui ó, a velocidade de 11 km por hora. Paciência, isso aí já está desde as primeiras horas aí, né? Desde que amanheceu o dia, quando aconteceu esse acidente ali por volta de 7 horas da manhã. Aí a gente teve já a notícia desse acidente na Raposo Tavares, tá? Quilômetro 18, a altura do quilômetro 18, já pertinho aqui da capital. E também o acidente da Rua Doutor Luiz Aires, ó, você pode ver que agora há pouco tinha ainda um pouco de trânsito. Se eu atualizo aqui para o momento, aí já não tem. Tem esse buraco na via ali que provocou um pouco de trânsito também, Rodrigo. Valeu, Scheuer. Obrigado. A gente vai para o intervalo já. De olho no futuro, o protótipo brasileiro de um carro voador já tem lista de espera e data para sair voando por aí. Outras notícias de São Paulo também, agora 9h04. Está em desenvolvimento aqui no Brasil uma possível solução para o trânsito das grandes cidades. A Embraer está criando um carro voador, isso mesmo, e já tem até clientes na fila para comprar esse carro. Será que um dia vai dar para escapar daquele caos no trânsito nos horários de pico? Os carros do futuro ajudariam? A nossa pretensão é que seja elétrico, né? Elétrico e não vai precisar de motorista manual, assim. Bem, um carro autônomo pode ajudar a diminuir o índice de acidentes. Elétrico reduz a poluição, mas está faltando uma coisa. Pode ser que ele tenha que voe. Agora imagine só poder fugir do trânsito de grandes avenidas, grandes rodovias como a Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, por exemplo, voando. Mas não voando num avião como esse aqui. Seria uma espécie de aeronave híbrida entre um carro e um avião, uma espécie de carro voador. Esse é o eVTOL, que começou a ser projetado pela Embraer há 4 anos. Mistura de avião, helicóptero, drone e carro. O veículo nem existe e já foram encomendadas 735 unidades. A previsão é que o eVTOL esteja voando por aí em 2026, elétrico, e um dia não deverá nem ter piloto. No começo da operação, a expectativa é que sim, com um piloto, então só um piloto e mais 4 passageiros. Com o passar do tempo, o desenvolvimento não só da tecnologia e a segurança de ter voado alguns anos com o piloto, a ideia é que passe a ser um sistema autônomo. A empresa criada pela Embraer para desenvolver o eVTOL também está criando o sistema de tráfego aéreo para esses veículos com locais de embarques parecidos com os helipontos. A expectativa é que custe até 6 vezes menos do que um helicóptero, por exemplo. A proposta é essa mesma, você abranger o maior número de pessoas possível. Seria tudo de bom, nada de semáforo. Sem trânsito. Sem trânsito, fácil para manobrar, fácil para estacionar. Imaginou? E olha, foram divulgados agora há pouco os números mais recentes do comércio no país. De acordo com o IBGE, o volume de vendas no varejo caiu 3,1% em agosto na comparação com julho. E essa é a primeira queda depois de 4 taxas positivas seguidas. O indicador de agora foi puxado por itens da categoria outros artigos de uso pessoal e doméstico. Por exemplo, panelas, louças, isso despencou 16%. O comércio registrou queda de 4,1% na comparação com agosto do ano passado e a primeira taxa negativa depois de 5 altas. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve analisar hoje a proposta da reforma tributária. O relator disse que não vai aumentar a carga tributária. A conferir, né, Heraldo? Segundo o relator da proposta, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, a PEC tem como objetivo, aliás, aumentar a carga tributária. E sim, tem como objetivo unificar impostos e criar um modelo que impõe taxação no destino. O texto ainda tem que passar pelo Senado Federal. Lá, a aprovação depende dos votos favoráveis
de no mínimo 49 entre 81 senadores e senadoras. A proposta é para a simplificação de tributos cobrados sobre o consumo de bens e serviços e cria um imposto sobre valor agregado, o IVA, a ser dividido em duas partes, uma federal e outra compartilhada por estados, Distrito Federal e municípios. O IVA federal corresponderia à Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, instituída para unificar dois tributos, PIS e COFINS. Já o IVA dos estados e municípios seria chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, a união de outros dois impostos, o ICMS e o ISS. A proposta estabelece que o IVA é cobrado no destino, no lugar em que os produtos são consumidos, e não onde são produzidos, como é atualmente. O texto propõe ainda a criação do IS, Imposto Seletivo, para substituir o Imposto sobre Produtos Industrializados. Incide sobre bens que possam ser considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Os representantes de governadores e prefeitos que participaram da reunião apoiaram a proposta publicamente. O relator, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, defendeu o novo modelo e disse que não vai provocar aumento da carga tributária. Você tem que partir de uma reforma tributária onde não pode diminuir a carga tributária porque ninguém abre mão de receita, mas também não pode aumentar a carga tributária porque ninguém aguenta mais. E quando você aumenta demais, você faz perder arrecadação. A proposta ainda depende de aprovação pela comissão, que no Senado é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Depois, em 2 turnos, no plenário do Senado. E na sequência, na Câmara, onde também passa por processo legislativo que é semelhante. Assunto para Miriam Leitão, porque o que mexe com os impostos mexe com o bolso de todos nós, de todos os brasileiros. Miriam, bom dia para você. Até agora, a gente sabe que é um tema que é difícil agradar todo mundo, né? Mas até agora, qual é a sua avaliação? Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Chico. Essa proposta estava no Congresso tramitando faz tempo, que é os impostos sobre o consumo. Tramitava uma na Câmara, outra no Senado. A da Câmara parou e esse é do Senado. E ela era mais ambiciosa, ela queria juntar 5 impostos. Agora vai juntar 2 de um lado e 2 do outro, né? Então, até agora, a proposta de unificação dos impostos estaduais com municipais está agradando quem manda nesses impostos, que são os prefeitos e os governadores. Então, essa parte é bom, porque também simplifica, unifica a legislação. Mas entra em vigor muito devagar. Tem 8 anos de transição e 20 anos para essa cobrança no destino. Vai fazer devagar. Agora, em relação aos outros impostos, Chico, e aí você falou a conferir, os outros impostos são impostos federais, PIS e COFINS, é aquela proposta que o governo tinha apresentado antes, o governo federal, e que, na verdade, foi muito polêmica, aumentava a tributação sobre vários produtos, por exemplo, livros. Por exemplo, livros aumentava a tributação, né? Então, a gente tem que ver devagar. O bom é simplificar e voltar a discutir impostos sobre consumo, porque o governo quer discutir outra coisa, que é imposto de renda, que aí tem muito mais controvérsia. Miriam, usar imposto também para tentar resolver situações localizadas, né? Como é o caso agora do presidente da Câmara, Arthur Lira, que está apresentando a proposta que muda o cálculo do ICMS para tentar reduzir o preço dos combustíveis, gasolina, álcool, diesel. É uma proposta viável na prática? Isso não vai criar um preço artificial? Na verdade, isso aí tem um defeito. A mesma qualidade que tem essa proposta inicial dos impostos sobre consumo, ICMS, o defeito é na mesma linha, que é os estados não foram ouvidos. Então, o ICMS é dos estados, os estados não foram ouvidos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está fazendo isso para agradar o presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro tem tentado jogar sobre os estados a culpa do aumento dos combustíveis, que tem várias razões para o aumento dos preços dos combustíveis, inclusive da matéria-prima. Então, ele tenta jogar sobre os estados, fazendo essa mudança da fórmula de cálculo do ICMS. Isso só pode ser discutido com o apoio dos estados, eles estão contra, porque isso é inconstitucional, que se decida como é que o estado cobra, ele tem autonomia. E isso poderia ter sido discutido dentro do CONFAS, que reúne todos os estados sob o comando do ministro da Economia. Em vez de fazer esse caminho,
fez o caminho de fazer uma proposta apresentada pelo presidente Arthur Lira para ele agradar o presidente Bolsonaro. Eu acho que essa proposta, ela não resolve o problema, que é a seguinte: em vez de cobrar o ICMS sobre a média do preço dos últimos 15 dias, é sobre a média dos preços dos últimos 2 anos. Então agora pode reduzir um pouquinho, mas mais adiante, se o preço cair, vai ficar eternizado o preço alto. Não sei se esse assunto é bem complicadinho, né? E eles hoje, sabe, ICMS, tal, muito imposto, e são 2 propostas diferentes, né? A do Lira é uma coisa sobre combustíveis, a do Senado é uma mudança geral nos impostos de consumo, gente. Essa do Lira a gente conheceu como casuísmo, né? Casuísmo. Obrigado, Miriam. Em vários lugares do país, a chuva tem marcado presença, mas outras regiões ainda estão aguardando o fim da estiagem. Jaqueline Brasil está aqui e conta pra gente onde é que a chuva seria muito bem-vinda, né? Jaqueline, bem-vinda a você, bom dia. Obrigada. Chego para o Nordeste, por exemplo. Bom dia para você, para a Ana, também para a Miriam. Bom dia para todos. Em algumas cidades do sertão, não chove há mais de 5 meses. Uma grande massa de ar seco e quente impede a formação de nuvens de chuva e essa condição deve durar por mais 2 meses. Em outubro, a média de chuva é baixa mesmo para quase toda a região. Nessas áreas, em tons mais claros, vou aqui destacar a divisa da Bahia com Pernambuco, porque temos imagens ao vivo. A média de chuva, tanto para Petrolina, Pernambuco lá atrás, nos prédios, e para Juazeiro, na Bahia, de apenas 10 milímetros. E desde abril não chove por lá. Hoje faz 36 graus e com a umidade abaixo dos 20%. Essa previsão de ar muito seco vale para quase todo o Nordeste. Chuva e passageira só no litoral nordestino. É o caso de Recife. Olha só que bela imagem. Máxima de 29 graus. Pode chover forte, isso para quase todo o centro-oeste. No norte, previsão de pancadas à tarde. Chove também em quase todo o sudeste. Na cidade do Rio, só agora de manhã. Em Belo Horizonte, chove à tarde, está nublado já agora, máxima de 31 graus. Aqui em São Paulo, hoje faz 27 e a chuva da tarde deve ser menos volumosa. No oeste do Paraná e de Santa Catarina e no norte gaúcho, o risco é de temporal. Tempo firme nessas 2 áreas. Além do nordeste, no Tocantins, também Goiás e no norte de Minas e no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre hoje faz 24, em Florianópolis 22, Macapá com 34 e 37 ali em Cuiabá. Por enquanto, nada de refresco do calor para essas capitais. Já no sul e no sudeste, situação diferente, porque tem uma frente fria atrás da outra passando pelas regiões. E com a chegada da chuva para algumas áreas, temos uma boa notícia. Olha só, o volume de água nas cataratas do Iguaçu aumentou. Está quase 2 vezes maior do que o normal. Isso não acontecia desde fevereiro. Chico, Ana. Obrigado, Jaqueline. Imagens bonitas aí. E aumentou significativamente em poucos dias, né? Tinha visto há poucos dias as cataratas e tinha pouca água. Em 4 dias passou da média já, Rodrigo. Valeu, Jaque. Obrigado, viu? Um bom dia para você. Até amanhã. Bom dia. Tchau, gente. Tiago Scheuer chegando mais para falar das questões do trânsito do transporte para a gente, 9h19. Começar falando do Outubro Rosa, né? A estação de metrô mais movimentada aqui de São Paulo vai ter um encontro inédito hoje. Agora, a partir das 10 da manhã, pela primeira vez, funcionárias do metrô vão sentar para conversar com passageiros. São metroviárias que venceram o câncer de mama e que vão compartilhar as histórias de superação com milhares de passageiros que circulam pelas linhas 1 azul e 3 vermelha na Sé. O bate-papo, então, como eu falei, começa às 10 da manhã, continua até às 2 da tarde. Durante esse encontro, as enfermeiras da Secretaria da Saúde ainda vão ensinar os passageiros sobre prevenção e autocuidado para diagnosticar e evitar o câncer de mama, algo tão importante ainda mais neste mês de outubro, né, Rodrigo? Exatamente. Rodrigo. Tem outra história do IPVA também? Pois é, né? Quem está saindo de casa agora, quem pega o carro para se locomover, precisa ficar ligado porque quem está cadastrado no programa Nota Fiscal Paulista já pode usar os créditos para bater no IPVA do ano que vem. Outubro, lembrando, até o dia 31 é o único mês do ano em que dá para escolher essa opção no site da Nota Paulista. O veículo, então, precisa estar no nome de quem está cadastrado no programa, é possível escolher o valor total ou só uma parte dele para ser abatido no IPVA de 2022. No ano passado, quase 21 mil consumidores no mês de outubro escolheram usar os créditos da Nota Paulista para abater no IPVA desse ano. É uma boa, né, Rodrigo? Porque o IPVA a gente sabe que compromete bem o orçamento aí no começo do ano, principalmente. Vamos olhar as câmeras aqui, Rodrigo. A gente já mostrou, né,
Aricanduva, viaduto Aricanduva mais cedo, mas eu estou insistindo porque ainda está muito carregado. Você vê o pessoal que está subindo aqui para a Radial, aí sim está pegando bastante trânsito, movimento intenso desde cedo, desde as primeiras horas da manhã, né? Aí no viaduto Aricanduva. Também a gente pode dar uma olhadinha na Radial Leste. Aí sim você vê que está bem movimentado sentido centro ainda. Valeu, Thiago. Obrigado, viu? No intervalo, já a vitória do Corinthians no Brasileirão. Teve torcida no estádio, na capital paulista. Agora 9h21. O Corinthians venceu o Bahia pelo Brasileirão, no jogo que marcou a volta do público aos estádios da capital paulista. Vamos ver como foi? Mais de 10 mil torcedores estiveram na arena. Além de apresentar comprovantes de vacinação, o uso de máscara era obrigatório, mas a gente vê aí muitas pessoas desrespeitar essa regra. Em campo foi o Bahia que saiu na frente com o Gilberto cobrando pênalti. Também de pênalti, Roger Guedes deixou tudo igual. E no segundo tempo, o Cantillo fez o gol da vitória do Corinthians. E depois o Jô aproveitou o rebote para fechar o placar em 3-1. Corinthians subiu para a 4ª posição na tabela e o Bahia é o primeiro time na zona de rebaixamento, em 17º. E amanhã tem seleção brasileira, enfrenta a Venezuela nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Tite faz o último treino daqui a pouco. Guilherme Pereira tem as informações. Bom dia, Gui. Tudo bem, Chico? Bom dia para você, para Ana, para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Brasil. Ontem à noite, o volante Douglas Luiz, do Aston Villa da Inglaterra, foi convocado e ele se apresenta ainda hoje aqui em Bogotá. O capitão da seleção brasileira, Casimiro, está com uma inflamação dentária e teve que ser cortado. No treino de ontem, o técnico Tite já montou uma escalação titular com o Fabinho do Liverpool no lugar do Casimiro e com outras duas novidades. Guilherme Arana na lateral esquerda, jogador do Atlético Mineiro, e na frente o ataque formado por Gabriel Jesus e Gabigol. Daqui a pouquinho a seleção realiza um último treinamento em Bogotá, à tarde viaja para Caracas, onde amanhã enfrenta a Venezuela a partir das 8h30 da noite, com transmissão ao vivo da Globo. Um abraço para vocês, amigos. Bom dia a todos. Para você também, Guilherme. Bom dia, obrigado pelas informações. E vamos lá para as últimas notícias do Bom Dia Brasil. Rodrigo. A Assembleia Legislativa de São Paulo deve votar hoje o requerimento para tramitação em regime de urgência, a criação da CPI da Prevent Senior. Se essa urgência for aprovada, o pedido será acelerado nas comissões. A instalação da CPI vai depender da aprovação da maioria dos deputados. Uma boa quarta para todos e até amanhã. São Paulo para o Planalto Central. Expectativa na CPI da Covid, o depoimento do diretor da ANS, que é responsável por fiscalizar a saúde suplementar, como os planos de saúde. Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho se investiga sobre omissão da ANS no caso da Prevent Senior. Rabelo também foi chefe de gabinete do ministro da Saúde, do ex-ministro da Saúde, deputado Ricardo Barros, atual líder do governo, também investigado na CPI. Para homenagear a memória das quase 600 mil vítimas da Covid, foi projetado um memorial da pandemia, com placas de 27 estados e do Distrito Federal, os estados simbolizando ali, à frente do Congresso Nacional, simbolizando os estados e o Distrito Federal. Bom dia a todos. Aqui em BH, a Prefeitura flexibilizou ainda mais as regras para o funcionamento do comércio. O distanciamento mínimo entre os clientes deixou de ser de 2 metros e passou para 1. E não vai mais ter medição de temperatura na entrada. As medidas foram tomadas por causa da queda dos índices de transmissão da Covid na cidade, mas podem ser revistas se houver crescimento. Não queremos esse crescimento, não. Bom dia a todos. E teve protesto na Semana da Moda em Paris. Uma ambientalista invadiu a passarela durante um desfile de uma grande marca de luxo. Ela carregava um cartaz dizendo que o consumismo exagerado pode levar à extinção do planeta. A ativista foi retirada à força pelos seguranças. Estima-se que a indústria da moda seja responsável por 8% da emissão de gás carbônico na atmosfera. Até amanhã, gente. Isso não acaba com o planeta, pelo menos acaba com a nossa vida no planeta. Consumo consciente é importante, realmente. Importantíssimo. E vem aí, Ana Maria Braga. Bom dia, Ana, mais você.
Oi, Ana Paula, bom